E pronto. Então, esse é um evento em parceria com o Sescope Goiás, né? O Sescope é o nosso parceiro aí, que ele traz, né, tem o objetivo de trazer, então, a difusão, né, do cooperativismo e as questões de educação com as cooperativas, com seus associados, com seus colaboradores, né? Então, o Sescope é nosso parceiro no dia de hoje. Então, por isso e por termos o Sescope como nosso parceiro, no final aqui eu peço que todos fiquem conectados para a gente, ao final, fazer uma avaliação de satisfação, tá bem? Então, já dá esse recadinho inicial. Bom, nós estamos fazendo a gravação, como eu comentei com vocês, e Mara, vamos lá. Então, tá bom, começamos, Amanda. Então, meninas, eu vou compartilhar com vocês o material para que a gente possa começar a nossa conversa. Se tiverem alguma dúvida, pergunta a fazer, temos as mãozinhas ali para levantar, como vocês já devem estar acostumadas. Mas antes eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está ok. Aí faz as meninas que estão com a câmera fechada, dá um ok, abre o microfone para ver se está tudo bem, imagem, som. Tá tudo certo? Ok, aqui. Certo. Ótimo. Tá tudo Aqui ótimo, está tudo ok. ótimo. Estou ouvindo perfeitamente. Que bom. Então vamos compartilhar o material para a gente começar essa nossa conversa, né? Sobre Meninas, empreendedorismo. E aí, enquanto a Mara compartilha o material, quero deixar aqui vocês bem à vontade, tá? Quiserem fazer uma pergunta, uma participação, a Mara também vai trazer alguns momentos para a gente interagir. Fique à vontade para trazer no chat, ou então, né, de levantar a mãozinha ali e pedir a fala, tá bem? Fiquem à vontade, Mara, eu vou te auxiliando se tiver alguma coisa aqui no chat. Ok, obrigada, Amanda. Vamos lá. Então, meninas, vamos conversar um pouquinho esse bate-papo descontraído aí sobre empreendedorismo. Mas antes, vale a pena a gente discutir um pouquinho, conversar sobre o cenário que nós estamos vivendo, né? Para ver os grandes desafios que nós temos hoje quando a gente vai falar de empreendedorismo, né? Vamos reportar um pouquinho no passado, vamos voltar ao final do ano passado, onde as pessoas, nós especialmente mulheres, já reclamávamos, né, sobre a falta de tempo. Precisávamos mais tempo. Algumas diziam assim, puxa, o dia tinha que ter, sei lá, 30 horas para poder dar conta de tudo, né? Enfim, tínhamos um mundo já bastante acelerado, né? As ciências mesmo já estavam aventando a possibilidade de resolver várias patologias humanas com a questão da inteligência artificial, do Watson, né, os avanços maravilhosos aí da medicina, e a questão dos celulares cada vez mais efetivos, na palma da mão, a gente realizando praticamente todas as coisas necessárias, né? Então, nesse mundo acelerado, que já estava até, de certa forma, sendo questionado, né, em termos de benefício que traria para as novas gerações esse ritmo de vida tão forte, né, com certezas que a gente tinha, que realmente a gente estava vendo que tudo iria mudar, né, as pessoas, se a gente pensasse na própria vida das mulheres, né, se pensasse 20 anos antes e como estava no passado, né, já com um nível de estresse muito acima daquilo que era desejável. E aí, o que aconteceu? Aquilo que ninguém esperava, apareceu o Covid. Eu ouvi a fala de várias pessoas, né, dizendo, puxa, mas eu jamais imaginei passar por uma situação dessa, né? Isso é recorrente, algumas pessoas realmente ficaram numa situação difícil, porque estavam com filhos pequenos, trabalhando na área comercial de uma empresa, tendo que responder a metas em home office com as crianças em casa e ainda assistindo às aulas online e ainda com as demandas domésticas. Então, realmente, é um cenário muito diferente do que estávamos acostumados e que, num primeiro momento, foi assustador. E eu até gosto de colocar essa imagem do fogo, porque traduz muito, né? Como a gente fala assim, o fogo transforma. Então, veio algo que transformou a vida de todos. E eu falo especialmente para nós do Comitê Mulher, porque a gente percebe que pesou muito para as mulheres, por ter a demanda doméstica, por ter os filhos, por ter a cobrança do trabalho e todas as coisas se somando nesse mesmo cenário.
Então a gente imagina como esse fogo transformador, mas aí vamos um pouco além disso, né? Como nós enxergamos esse fogo transformador? Existem 3 possibilidades. Nós podemos olhar aqui para a parte cinza escura, lá, ó, como se fosse a fumaça que o fogo, que desprende desse fogo, dessa transformação. E que a fumaça, como nós sabemos, ela é tóxica, né? Então você olhando, focando nesta fumaça, fica uma situação muito terrível, realmente angustiante, né? Mas existe uma outra forma de olhar esse mesmo fogo. Eu posso me fixar na parte amarela do fogo, que é a parte que aquece, que parece que acolhe, né? Que fala, olha, vamos acolher o que está acontecendo para ver como será. E nós podemos também nos focar na parte branca. Sabe que aquela parte branca do fogo, ela é tão branca que parece meio azulada? E o que que ela faz? Ela ilumina, né? Então, ilumina uma nova possibilidade. Então, para muitos de nós, é como se a gente estivesse, né, lá em março, diante de um papel em branco. Como será? O que vamos escrever? Que tipo de estilo de vida agora vale para nós? Como nós vamos encarar os desafios? E quando isso acontece, né, foi como se encontrasse o Darth Vader aí pelo meio do caminho, com aquela musiquinha tenebrosa dele, que a gente fala, a primeira coisa que vem numa novidade é o medo. Então, como lidar com este medo do desconhecido? Que ainda estamos nele, né, meninas? Ainda estamos no desconhecido, porque a gente pensava que era uma quarentena de 40 dias. E daí ela se transformou em meses, e daí agora já passando, né, o 6º mês, e vai até o final do ano, e muitos dizendo que a vacina mesmo só virá, né, ao final do ano que vem. Então, teremos que conviver um bom tempo com essa situação nova. Então, um cenário de muita conexão hoje entre as pessoas, né? Estamos ligados com todos, mas tivemos que nos adaptar muito rápido. E aí a grande questão do empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo? É a arte de fazer acontecer. Independente do cenário que a gente enfrenta, independente das dificuldades, dos desafios, né? É fazer acontecer, dar continuidade, né, ao nosso processo de desenvolvimento. Então, claro, quem trabalhava com comércio, com outras coisas, teve que partir aqui para o e-commerce, a questão dos aplicativos, a utilização muito maior, quem não tinha o hábito, né, de utilizar os aplicativos. A própria questão do tempo, né? O tempo parece que passa diferente quando você está em home office, né? E algumas pessoas disseram, poxa, mas a gente iria trabalhar menos, em várias empresas eles reduziram a carga de trabalho para ficar em home office, só que na prática o que aconteceu é que as pessoas estão trabalhando em dobro, porque aí acontece que fica em função, né, do trabalho, juntando com a vida pessoal, e acaba que isso desgasta e desgasta muito mais, né? No nosso caso, que a gente teve que se adaptar rapidamente aí na interatividade na área da educação, né, usando os aplicativos, né, do Zoom, esse mesmo que nós estamos usando agora, e entre outros, né, a adaptação foi muito rápida, mas o que é que mudou? É a forma com que as pessoas encaram essa adaptação. Então, todas nós, mulheres, né, eu até coloquei aqui empreendedor em rosa, gente, porque eu vejo que as qualidades do empreendedor, as mulheres já têm isso inerente, todas nós temos, né? Se a gente fosse pensar um pouquinho lá, a questão da pessoa precisa ser ousada, ok, assumir riscos, mas riscos calculados. Essa é a grande diferença da ousadia para a coragem, né? O que é ser corajoso, ter coragem? Poxa, coragem é quando a pessoa investe em algo, mas de uma forma incauta, porque ele não planejou riscos, né? Então ele vai por impulso, por isso que fala que muitas vezes o brasileiro é um grande empreendedor, mas aquele que entra rápido para a estatística do Sebrae, porque quebra. Então a grande questão é como nós planejamos, precisamos ser ousadas, ou seja, fazer um planejamento com riscos calculados, enxergando a origem, causa e efeito, né, das nossas decisões. Então é necessário ter o plano A, o plano B, o plano C. A gente percebe que muitas pessoas, né, nessa questão do Covid, lá a partir de março, que planejaram as coisas, acabaram ficando com o plano C,
mas estão bem, estão em equilíbrio, porque realmente conseguiram reinventar as suas atividades, a sua vida, a sua forma de atuação. O empreendedor também precisa ser uma pessoa criativa, que se adapta, né, que inova. E isso agora, nesse cenário nosso, favorece. A gente está vendo aquelas pessoas que eram mais conservadoras, que estão com muita dificuldade ainda, né, apesar de ter passado tantos meses, e que não conseguiram nem estruturar o próprio ritmo de vida, né, a vida doméstica, a vida pessoal, quanto mais a questão do trabalho. E a pessoa precisa ser determinada. Se fala tanto em determinação, né? Mas para a pessoa ser determinada e não ser derrubada com as dificuldades do caminho, é importante que ela visualize o seu propósito e que queira deixar um legado consistente. Então, quando a gente fala de cooperativismo, quando a gente fala da gente, cicredianas, né? A gente sabe que esse propósito é muito claro. A questão da expansão do cooperativismo é a grande possibilidade que nós temos de superação das nossas dificuldades, né? As cooperativas, elas criam uma possibilidade de futuro consistente e sustentável para as regiões. E o legado que nós deixamos é o legado para as próximas gerações. Então, ousadia, criatividade e determinação. Difícil encontrar uma mulher que não tenha essas capacidades, né? Muitas vezes ela não desenvolveu, não prestou atenção, não constatou. Eu tive um grande mestre uma vez que ele falava para mim, é importante constatar. Se você não constatar as suas qualidades, elas passam despercebidas e você não consegue desenvolvê-las. Então, essa é uma proposta da nossa conversa de hoje. Vamos constatar o que nós realmente temos, né, o nosso potencial, e como nós podemos usar em nosso favor. Tá? Empreendedores são aqueles que, conforme a literatura fala, né, são os agentes de mudança que enxergam as oportunidades e as tornam realidade. Ok, né? É alguém que imagina, desenvolve e realiza, como fala o Filhon. Alguém que usa o talento para aproveitar as oportunidades, fala Schumpeter, e eu gosto muito disso, por isso eu coloquei em negrito. Né? Nós, mulheres, temos muitos talentos e usamos no dia a dia para fazer multitarefas, né? São várias coisas. Só que aí tem aquela pergunta que não quer calar, né? Se somos construtoras de novas realidades e temos tantos talentos e qualidades e competências, por que não aproveitamos o nosso potencial? Por quê? Quais são os 3 maiores desafios para o empreendedorismo feminino? O que realmente está faltando para nós? Então, vamos fazer um break time aqui agora. Eu volto para a gente poder conversar. Né? Porque, aqui, voltamos lá. Quais são os 3 principais desafios e dificuldades, meninas? Pergunto para vocês. Escrevam aí numa folha de papel. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem nisso. E aí a gente vai compartilhar e conversar para poder esclarecer. Por que será? Sempre se fala isso. Nossa, as mulheres são multitarefa, fazem várias coisas, né? E por que será que esse potencial está sendo subutilizado? Por que chega na hora do empreendedorismo parece que segura? O que acontece conosco? Então, eu proponho esse desafio aí para vocês pensarem um pouquinho na realidade de cada uma e ver quais são os principais desafios ou dificuldades aí para o empreendedorismo feminino. O que será que segura? Para a gente conversar. Contando. Vai lá. 2 minutinhos para vocês escreverem. Vamos lá. E aí, quem terminar pode abrir o microfone para compartilhar conosco, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E aí, quem já fez? Abre o microfone, se puder abrir a câmera também, e compartilha conosco.
Acredito que ainda não terminaram, Mara. Acho que não. Quem terminar, abre o microfone e compartilha. Vamos lá. É que parece que é fácil, né? Pensar assim, 3 desafios, ok. Onde estão? O que é que segura? Às vezes não precisa compartilhar os 3, né, Mari? Quem Não, se sentir à vontade de compartilhar apenas um, né? Ou aquele que acha que é o mais significativo, o mais relevante, né? Eu vejo o nome das meninas aqui, tá só nas iniciais. Vamos lá. E aí? Terminaram? Senão a gente volta lá, continua. E aí? Vamos ver. Voltamos lá, Amanda? Então, voltar enquanto as meninas pensam. Vamos lá. Aí lembrem de escrever os 3 principais desafios e depois a gente compartilha. Então, vamos lá. Muitas vezes a questão do empreendedorismo feminino, o que atrapalha é as múltiplas demandas que as meninas têm, né? E a pergunta sempre é aquela que não quer calar: o que nós podemos fazer para que isso não aconteça, para que a gente tenha uma autogestão? Então, a primeira coisa é repensar os próprios valores, né? De quais premissas eu estou partindo, né, para fazer um plano de ação? O que é mais importante, o que é mais relevante, né? Quais são os valores? Depois rever as prioridades, né? Porque uma coisa que segura muito hoje e que as pessoas reclamam é porque tudo é prioridade. Várias coisas ao mesmo tempo, demandando, e as pessoas ficam sem realmente saber como organizar a sua agenda de atividades, porque tudo parece prioritário, tudo parece chamar, né? Então, uma coisa importante para que a gente esclareça aqui é o que é prioridade. Prioridade é aquilo que só você pode fazer, que ninguém te substitui. Então, muitas vezes nós percebemos, em especial as mulheres, assoberbadas de trabalho, né, justamente porque quer fazer tudo, né? O complexo da Mulher Maravilha, né? Então, hoje, trabalha em casa, faz home office, cuida dos filhos, cuida da casa, da manutenção, das coisas todas, e acaba se sobrecarregando, né? E aí vem as tensões que nós sabemos que o estresse provoca, a enxaqueca, o mal-estar, né? A gastrite e tudo mais, que não é desejável. Então, nós precisamos reestruturar a nossa agenda realmente pensando o que é prioridade para mim. Prioridade é aquilo que só você pode fazer, que ninguém te substitui. Então, reveja as suas atividades pensando a partir desta premissa. Mara, Oi, e aí querida. quando você traz, né, essa questão aí da Mulher Maravilha, né, que a mulher tem essa questão de querer ser vários papéis, né, a gente tem aqui uma interação no chat, que é a Aline, ela traz, né, que o maior desafio para ela é esse, né, o conciliar o profissional e ao mesmo tempo ser mãe, esposa, dando qualidade, sendo com qualidade com tudo isso, né, então traz muito essa questão. Mara, e uma outra questão, se você estiver compartilhando sua tela, a gente não está vendo, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, voltamos. Agora você está vendo? Está aparecendo? Agora sim. Uhum. Perfeito. Mas é só esse aqui que... Então, vamos voltar aqui, para que vocês possam ver. Aqui. Tá? Isso. Então, repensar de valores, até respondendo a pergunta da Aline, sem dúvida nenhuma, o repensar, porque quando a gente fala valor, quando se quer fazer tudo ao mesmo tempo, a história da Mulher Maravilha, ela traz por trás uma baixa autoestima, de achar que tem que mostrar, né, sempre superior e repassar os seus limites. E uma das coisas que hoje não é recomendável é as pessoas passarem do seu limite. Né?
É importante conhecer as limitações, saber se cuidar. Eu diria assim que um grande benefício do Covid para todos nós é a autorresponsabilidade. Então, trouxe essa consciência para as pessoas de que é importante se cuidar, e você se cuidando, você auxilia todo um contexto, né? Nós somos unidades coletivas, e isso ficou muito claro agora nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Então, repensar os próprios valores, de que premissas você parte para fazer o que você faz. Rever as prioridades, né? No caso da Aline. Então, a Aline precisa repensar a sua agenda de trabalho, mas eu vou dar uma dica para vocês agora no final, que é uma ferramenta que vai ajudar nisso, né? Então, sempre lembrar o que é prioritário na minha vida, aquilo que só eu posso fazer, ninguém me substitui, tá? E reestruturar as rotinas. Então, com base nesses valores, com base naquilo que você está aprendendo que é prioridade, que é aquilo que ninguém te substitui, reestruture as suas rotinas. Muitas pessoas, assim, como a Aline, que eu conheço, várias alunas, né, quando foram rever a sua agenda de trabalho, no mínimo, 25% do que estava ali, ou seja, um quarto das atividades que estavam ali, não precisariam estar, porque não precisaria ser ela estar fazendo. Outra pessoa poderia estar fazendo. E acontece essa sobrecarga justamente porque a pessoa até diz assim, não, mas se quer que saia bem feito, faço eu mesmo, né? Que eu faço mais rápido. Mas É só que não. verdade, Mara. Então, mas daí você E não vê o outro lado da questão, né, Amanda? é verdade. E às vezes, até, por exemplo, quando você fala em reestruturar rotinas, né? Às vezes até a gente já fez isso, mas a autocobrança, né, da qualidade disso tudo, às vezes você está entregando com qualidade, mas a autocobrança é muito forte. E antes da gente continuar o nosso papo, Mara, a Francimeire levantou a mão, a Fran, eu acredito que ela gostaria de fazer uma colocação. Boa Oi, noite. Fran. Oi, Mara, que saudade, tudo bem? Tudo bom, querida? Dica. Eu ia falar exatamente isso que você comentou no final agora. Eu venho exercitando isso de delegar. Para mim é muito difícil confiar nas pessoas, porque eu tinha muito essa questão, quer bem feito, faça você. E hoje, como eu estou à frente de uma agência, eu tenho uma equipe para gerir e eu preciso confiar nessas pessoas, então eu estou exercitando isso já há algum tempo. E aí eu estou fazendo esse trabalho de delegar e dar confiança e dar autonomia para que alguém faça a sua parte para que eu consiga fazer o que é a minha prioridade. E eu confesso que é tão mais leve, no começo é difícil, mas depois faz muito sentido. Como eu vivo muito em função do Sicredi, porque eu tenho essa disponibilidade por ser solteira, não tenho filhos, então para mim isso é fácil. Mas eu confesso que no dia a dia, na organização ali das tarefas, esse delegar e acompanhar e confiar que o outro faça a sua parte, trouxe uma leveza, assim, me ajudou a conseguir entregar muito do que eu venho, me cobro muito também para fazer. Era só para contribuir com esse meu pensamento. Obrigada, Fran. Saudade de você, querida. Olha só, a questão, como você falou de delegar, né? É que vai além disso, né? Quando você confia, você empodera a pessoa. Porque todas as pessoas que trabalham na agência, elas foram contratadas pela competência que elas têm, né? Então, precisam assumir a responsabilidade, né, sobre a sua competência, sobre as entregas que vieram fazer e como colaboram, contribuem, são parceiros do Sicredi. E claro que você faz a regência disso. Então, claro, dá uma leveza muito maior e abre espaço para que você faça a sua função de uma forma muito mais assertiva, como gestora. Então, ao olhar de longe, permitir que as pessoas executem a sua parte e você faça o orquestramento disso, criando novos caminhos para que as pessoas se desenvolvam e atuem cada vez melhor. Quando nós estamos ali na execução, assoberbados de trabalho, nós não conseguimos enxergar que caminhos nós podemos abrir para as pessoas se desenvolverem. Então, é muito importante continuar, né, empoderando as pessoas, ajudando para que elas descubram o potencial que elas têm. Então, vamos lá, reestruturar as rotinas, gente, é fundamental, né? Vocês estão vendo bem aqui, a Amanda está aparecendo bem a tela? Está sim. Então, reestruturar a rotina é fundamental, e eu abro espaço aqui porque eu estou falando para mulheres, né? E este aqui é um desafio para todas nós.
porque sempre são muitas demandas e existe socialmente, pela educação que tivemos, essa autocobrança muito forte. Só que agora, nessa situação, nesse cenário que nós estamos vivendo de realmente uma ruptura muito grande, uma nova forma de viver, todas as pessoas tiveram o seu momento de parar, de rever, reestruturar e repensar a sua forma, né? Então, trocar a autocobrança pela autorresponsabilidade. Quando nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, nós contribuímos com o nosso entorno, né? Porque pessoas que se sobrecarregam, aí ficam estressadas, acabam adoecendo, baixando a imunidade e criando toda uma situação difícil e complicada para o seu entorno, ou seja, para aqueles que estão próximos de si, além da empresa, além da sociedade e tudo mais. Então, volto a dizer, um dos grandes benefícios aí dessa situação difícil que nós passamos do Covid é a questão da autorresponsabilidade, da consciência de cada um de nós sobre os cuidados que devemos ter na nossa vida e que somos perfeitamente responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso sucesso, né? E pela contribuição que prestamos aí para a comunidade. Então, quem dá o start nisso, né? Eu adoro essa frase aqui, que praticamente em todas as minhas aulas eu volto a destacar, porque limitações sempre vão existir, né? Nós já tivemos H1N1, claro que nunca uma situação tão difícil como essa do Covid, mas já tivemos várias situações que trouxeram limitações, né, para o nosso potencial. Mas sempre houve uma possibilidade de realização. Essa possibilidade sempre existe. Então vejam, mesmo agora na situação de pandemia, quantas organizações estão tendo um sucesso muito grande, né? E claro que outras têm dificuldades, especialmente aquelas que nunca tiveram um plano de contingência, e eu até dou um exemplo aqui claro para vocês, por exemplo, as escolinhas, que na hora da pandemia tiveram que cancelar as aulas, algumas escolas tinham um plano de contingência, então os diretores chamaram os pais, fizeram um plano B, né, tipo, olha, a mensalidade de agora em diante vai ser a metade, 50% de desconto, mas não tire seu filho da escola, vamos ver como é que essa situação vai ficar. Dali 3 meses chamaram os pais de novo, fizeram uma nova estrutura para aguentar até o final do ano. E tem outras escolas que a diretoria estava totalmente despreparada, não chamou os pais, não tinha um plano de contingência, e os pais acabaram tirando as crianças da escola, claro, né? E a escola, em grande dificuldade, algumas já estão fechando as portas, as escolas de crianças pequenas, né? Então, isso é algo tão comum que mostra, né, o despreparo de alguns para as situações adversas. E é uma coisa interessante da gente discutir, porque o que mais nós vamos ter daqui para frente são situações inesperadas e adversas, né? É só a gente discutir sobre a questão climática, né, que a gente percebe lá em Santa Catarina, os ventos fortes que estão acontecendo em locais que nunca passaram por isso, né? Aqui mesmo no Paraná, nós estamos com uma seca histórica, né? Curitiba, eu nunca me lembro, olha que eu já sou bem madurinha, nunca me lembro de ter passado por uma questão de racionamento de água, e nós estamos agora nessa situação, né? Então, situações inusitadas, desafios, sempre nós vamos ter, existe na história da humanidade, né? Sempre foi assim. Mas temos que nos preparar com as nossas competências para destituir essas limitações e realizar as possibilidades que nós temos, porque elas sempre vão existir. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós, né? Qual o motivo para a nossa ação? Por que nós queremos continuar em frente, né? Porque nós sabemos que não é possível motivar as pessoas. Motivação é a nossa energia interna, é o nosso potencial. Nós só vamos mobilizar essa nossa usina de energia se nós realmente quisermos. Nada fora de nós vai determinar isso, tá? Então, o que a gente pode fazer uns pelos outros, e especialmente dentro do Comitê Mulher, umas com as outras, que isso é importantíssimo, é a questão do incentivo, do estímulo, né? Da presença, da parceria. Isso é importante. Então, cada um de nós, né, temos a responsabilidade de dar o start aí para novas possibilidades. Existem várias ferramentas hoje no mercado, né, quando se pensa em empreendedorismo, o método Canvas, vamos fazer uma análise SWOT, vamos fazer um PDCA, né, pensar, planejar, executar, checar e tudo mais, e corrigir os nossos erros, tem várias possibilidades.
Mas eu chamo a atenção para vocês aqui do ser com C. Se nós queremos empreender, tanto no intraempreendedorismo, como a gente chama, né? Que é dentro da organização que a gente está. Então, vamos empreender, ajudar o Sicredi a fortalecer suas bases, expandir para a comunidade, esclarecendo a comunidade sobre o cooperativismo, sobre a importância de participar do cooperativismo, fortalecer e expandir para o nosso país. Né? Então, nós precisamos do ser com C, que significa buscar conhecimento. Porque sem conhecimento, realmente, a gente não consegue ser ousado, né? Planejar com cuidado. Com base no conhecimento que nós adquirimos, nós vamos estruturar as estratégias daquilo que nós queremos fazer. E como ninguém faz nada sozinho, precisamos fortalecer os nossos relacionamentos. Então, o ser com C tem que estar sempre presente. É buscar conhecimento, criar estratégia, fortalecer relacionamento para realizar os nossos projetos. Por que conhecimento? Porque o conhecimento, gente, ele aguça a criatividade. Ele é uma vantagem, porque ele traz para nós uma visão de contexto, as interligações da nossa vida, precisamos de enxergar cada vez mais. Ele é um desafio, porque ele ajuda a gente a fazer a seleção, né, das informações que são relevantes, porque hoje nós temos informação demais, inclusive desinformação, inclusive notícias fakes e tudo mais. Então, nós precisamos ter esse discernimento para saber identificar o que é relevante para o nosso desenvolvimento, para não se perder, né, nesse mar de informação. Conhecimento como um estímulo, né, para poder compor a nova realidade que nós queremos e precisamos, né? Então, conhecimento gera conhecimento. E, claro, pegamos esse conhecimento para criar a nossa estratégia de vida, atender às nossas expectativas, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, dentro de casa e fora de casa. Que expectativa nós temos, o que nós buscamos, gente? Porque nunca ficou tão claro como agora, né, para todas as pessoas, a importância de valorizar o seu tempo de vida, né? Todo mundo tem prazo de validade e precisa aproveitar bem o tempo que está aqui para algo que realmente faça a diferença para si próprio e para a comunidade. Então, a estratégia vem a ser o plano, né, o famoso plano de negócio, se for o caso, que é como eu vou me prover para as ações que eu quero realizar, ou seja, provisão para as ações intencionadas. A estratégia como uma posição, onde estou e onde eu quero chegar. E a estratégia como um processo. Eu preciso prestar atenção na evolução das minhas práticas, se eu realmente estou me desenvolvendo como pessoa, como profissional. E claro, não consigo fazer nada sozinho. Eu construo soluções conjuntas, várias inteligências juntas. Então, eu preciso fortalecer os meus relacionamentos. Então, o relacionamento é um ativo na nossa vida, ou seja, é um sistema de influência. Eu preciso de várias pessoas, né, para realizar os projetos. Em geral, envolve muitas coisas, muitas parcerias, né? O relacionamento como um valor, para que eu possa atender as minhas demandas, e o relacionamento como uma força. E aqui vale um diferencial para nós mulheres, a superação de desafios. Quem de nós já não teve algum problema, sei lá, alguém doente na família, ou alguma situação muito difícil, né? E realmente quem ajudou? Os nossos relacionamentos, em geral, as nossas amigas. Ainda falam que mulher não é amiga, né? Mas a gente sabe que isto não é verdade, porque toda vez que existe uma dificuldade, que precisa de uma força, lá vão, né, as irmãs, as tias, as primas, as amigas, a ajudar na superação desses desafios, né, que as pessoas têm na vida pessoal e profissional. Mas quando a gente fala em empreendedorismo, muitas vezes o que as pessoas enxergam é isso. Olha, vou entrar, sei lá, num trem fantasma, não sei no que vai dar, né? E aí lembra que tem a força do relacionamento, né, das mulheres. E no nosso caso, o Comitê Mulher, né, para ajudar cada uma de nós a desenvolver o potencial que tem, a acreditar no seu projeto, a fazer a diferença na comunidade. Estamos juntas com isso. A gente fala, quando iniciou a questão do Comitê Mulher, muitos pensavam assim, sim, tem lá na cooperativa o Comitê Mulher para fazer campanha do agasalho, né? Para fazer doação de alimentos, mas isso as igrejas já fazem, ONGs fazem, outros fazem. Nós podemos atuar muito além, né, da questão do assistencialismo, como cooperativa de crédito, né?
a questão educativa, a questão mesmo do empoderamento das mulheres da comunidade, a questão de incentivo ao potencial e às capacidades femininas. É o nosso papel, né? Aqui, aquela metodologia que eu falei, eu quero deixar para vocês. Eu sei que esse nosso encontro é rápido, é um bate-papo rápido, mas eu acho muito legal da gente poder conversar sobre isso. Daqui a pouquinho eu volto à tela para a gente ver. Pessoal, sabe o que é isso? Olha só, parece bonitinho, né? Vamos fazer uma análise aqui sobre as nossas práticas, né? Como nós estamos hoje. E nós podemos fazer isso pensando na nossa vida pessoal, em casa, e na nossa vida profissional também. Vamos ver como é que funciona essa ferramenta que eu extraí do livro da Estratégia do Oceano Azul. E fiz uma adaptação para a nossa realidade. Então lá. Vamos pensar em tudo que a gente faz, que de fato faz. Então lá, existe alguma prática que nós fazemos corriqueiramente e que nós não precisamos fazer mais? Podemos deixar de fazer? Podemos eliminar? Aí a gente escreve aqui. Aí aqui, existe alguma prática que nós fazemos, mas não podemos deixar de fazer, mas ela é desgastante e nós queremos diminuir. Então a gente escreve aqui. Vou dar um exemplo. Lavar louça. Tem muita gente que fala assim, poxa, mas é tão chato aí todo dia, a gente agora está em casa, está trabalhando, cuidando das crianças, aquilo fica aquela louça para lavar o tempo todo. Dá para deixar de lavar louça? Não, não dá. Não dá para deixar de lavar louça. Só que nós podemos diminuir, já que é uma atividade desgastante. O que a gente pode fazer? Sei lá, comprar uma máquina de lavar louça, usar pratos descartáveis, né? E aí tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer para diminuir isto, né? Aqui seria aquilo que a gente faz e que a gente acha muito legal, a gente gosta, admira inclusive, e a gente quer aumentar. Então, algumas coisas que a gente faz que a gente quer aumentar, porque a gente acha que é muito legal. Algumas pessoas dizem, eu comecei a meditar, ou eu comecei a fazer, a correr no quarteirão da minha casa, né? E eu estou me sentindo bem, quero aumentar isso. Aqui são as coisas que nós fazemos, que são satisfatórias e que tem que continuar do jeito que está. Precisa continuar assim. Aí, com base nessa análise que nós vamos fazer da nossa vida, do que nós podemos eliminar, diminuir, aumentar e manter, vamos ver se surge um insight de uma prática nova que nós podemos criar para a nossa vida, para que a gente tenha mais qualidade, excelência, bem-estar e felicidade. Vamos dar uma pensadinha nisso, gente? Vou voltar a tela aqui. Olha lá, é muito fácil. Pega uma folha de papel, divide em 4, coloca lá o X, o menos, o mais, o igual. E no meio, no miolinho, né, o que nós podemos criar a mais? Quem se sentir à vontade, né, quiser compartilhar conosco, fica à disposição aí, porque daí a gente pode até ajudar a pensar melhor nesse plano de ação. Quero ressaltar aqui, gente, que nós, como mulheres que somos, temos o empreendedorismo e o cooperativismo na veia. Porque realmente nós colaboramos muito umas com as outras em várias iniciativas. A mulher tem uma disposição que é inata de cooperação, né? E a questão do empreender, né, que às vezes até os meninos reclamam, né, que realmente nós temos esse insight muito forte, né, de querer realizar coisas novas. Não temos medo de mudar a cor do cabelo, o corte do cabelo, sei lá, os móveis da sala. Até alguns reclamam, poxa, cheguei em casa, estava tudo diferente. O que aconteceu? Nós temos essa questão da mudança, né, inerente para nós. Somos assim. Até porque, né, em cada ciclo, a mulher se renova. Então, nós realmente temos esse DNA de mudança, de empreendedorismo e, claro, especialmente de cooperação. Por que eu chamo a atenção na cooperação? Algumas empresas viraram case porque elas cresceram muito e muito rápido, sem muita mídia e investimento, a não ser o investimento na amizade das mulheres. Então, nós temos essa facilidade, né, de propagação,
de boas coisas, né, umas com as outras. A gente gosta de compartilhar o creme, que foi muito bom para o rosto, compartilhar, né, coisas que nós fizemos, que foi muito legal, né, e isso multiplica de uma forma muito rápida, né. Então, é bacana a gente realmente aproveitar esse nosso potencial de multiplicação em prol do cooperativismo, né, e em prol das comunidades que nós estamos inseridas, né, pelo cenário até que a gente está vivendo, que é um cenário que demanda muitas coisas, especialmente o incentivo à capacidade das pessoas para que enxerguem a possibilidade nova de superação. Vamos lá, Amanda. Temos no chat, temos perguntas, como estão as meninas? Por enquanto, sem interação ali no chat. Eu até escrevi ali no chat que no campo do mais, né, compartilhando o meu pessoal, que eu quero fazer mais por esse movimento do Comitê Mulher, da diversidade, né, algo que eu já estou à frente aqui na cooperativa, mas eu acredito que cada vez mais tem que ser fortalecido. E começando, né, a questão da diversidade com as mulheres, e por que não depois ir para os outros ramos do guarda-chuva da diversidade, né? Então, com um compartilhamento pessoal. Muito bom. E tem alguma coisa, alguma prática que você faz, Amanda, que você quer deixar de fazer ou diminuir? O que você pensa? Enquanto eu vou pensando aqui na questão do mês, quando a gente pensa, né? A gente pensa várias coisas, assim, principalmente de casa, né? Eu pelo menos, eu vi muitas coisas aqui de casa, então, limpar menos a casa, por exemplo, né? É algo que sempre vem na cabeça as coisas de casa, né? E no chat aqui também trazer que a Fran compartilhou que ela quer, né, no campo do mais também, mais relacionamentos através do Comitê Mulher. Então, ampliar aí, né, a sua rede de relacionamentos com essas mulheres no Comitê Mulher, e também já coloco aqui um pensamento pessoal, né, a questão do Rifoshi também, né, então, homens nesse movimento também de Comitê Mulheres. Até bacana isso que a Fran colocou, né, o Rifoshi. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu e a Viviane Narducci criamos lá Mulheres Executivas em Ação, a primeira pergunta que fizeram para nós é assim, tá, mas então vocês o movimento feminismo, vocês querem cotas, né, nos conselhos e tudo mais? A gente falou, não, nada disso, né? A gente acredita, acima de tudo, numa coisa chamada meritocracia, né? É desenvolver competências para que realmente você tenha mérito e conquiste, né, o seu espaço. E é isso que a gente pensa para todas as meninas. Então, temos um grande potencial, né? E precisamos desenvolvê-los. Então, nós, entre nós, e especialmente a questão do investimento no Comitê Mulher, cria essas oportunidades, né, para que as meninas identifiquem o potencial que têm e realmente queiram revelar esse potencial. Eu lembro em algumas cooperativas agro, né, que me chamou a atenção os trabalhos que a gente fez, inclusive de uma menina que me chamou mais atenção ainda, porque ela gostava muito da fazenda e queria assumir os negócios. E o pai dela queria que fosse o filho, homem, né? E ela estava muito chateada com isso. E o irmão não queria, não gostava da fazenda e falou, né, que quando o pai se fosse, ele ia vender. Então, veja que isso ainda acontece, né, nos dias de hoje. Que a gente pensa, nossa, mas que coisa, isso não acontece mais. Não, ainda acontece, né? Então, são coisas que nós estamos galgando, desenvolvendo, vencendo, e é por mérito que a gente vai fazer isso. Realmente conquistando espaço, né? E, claro, a gente fala o ri por chi, os meninos também estão nessa causa, porque quando você percebe, fala assim, olha, você gostaria que a sua mãe, ou que a sua irmã, ou que a sua filha, né, exercendo o mesmo cargo, ganhasse menos simplesmente porque ela é mulher? Sendo tão competente quanto, né? Tendo competência, não fosse contratada simplesmente pelo fato de ser mulher? Você gostaria que isso acontecesse com a sua esposa, com a sua filha? Claro que não. Então, é um movimento de todos nós, né? Não é só das meninas. Nós estamos, eu acredito que, num processo evolutivo, né? Na gestão e na própria consciência humanitária. Nosso processo evolutivo já está instalado, né? A gente já estava numa travessia de uma ponte aí para um novo modelo, e que a tecnologia estava empurrando para isso, e aí o Covid realmente criou essa necessidade das pessoas assumirem
imediatamente esta nova forma, esse novo estilo de ver, esse novo olhar, porque tudo está sendo questionado agora, novamente, né? E eu vejo o Comitê Mulher como fundamental para as cooperativas, porque quando a gente pensa assim, na questão do fortalecimento do cooperativismo e na expansão, a gente pensa nas mulheres. Como eu brinquei com o pessoal, né, que reclamava, né, antes, falava, poxa, mas a gente faz assembleia, poucas pessoas participam. Se a gente convida 100 homens, vão 50. Agora, se convidar 100 mulheres, vão 200, porque ela sempre leva a amiga, a vizinha, a filha e tudo mais. Então, multiplicar e fortalecer, né, é um grande papel que nós podemos assumir dentro das cooperativas. E, claro, depois os jovens, no comitê jovem, vão cuidar da sustentabilidade do processo, porque quando a gente pensa no futuro, tem que pensar nos meninos, né? E aí, alguém conseguiu fazer a nossa planilha? Pessoal, parece uma coisa simples, mas vocês vão ver como isso faz a diferença, como isso ajuda. Você pode fazer num dia de uma forma simples, dali uma semana faz de novo, você vai ver que você vai evoluindo e você vai tomando consciência das suas práticas e do que pode ser feito a mais, né, para criar um estilo de vida mais favorável. E até criar condições para empreender. Tem mais alguém aí, Amanda? Por enquanto não. Mara, pode continuar. Então, tá bom. Eu acredito... Mara, agora veio uma aqui no chat que eu vou compartilhar com você. Tá. Então, a Camila que trouxe, então, menos tarefas de casa, mais conhecimento, a questão de, né, sempre estar buscando conhecimento. Quer continuar, então, a questão do cuidado com a família, que acredito que seja muito importante para ela, e multiplicar a questão de padrões. Muito bom. Houve algum insight de criar algo novo, Camila? Uma nova prática? Porque oi, Ama, eu vou abrir o microfone para explicar. Tá. O X eu acho que é excluir, né? É excluir, isto. Excluir padrões. Porque, às vezes, o que eu percebo, falando isso de multitarefa, e falando de mulheres maravilhas, a gente tem que estar bonita, tem que estar bem no trabalho, e cuidar bem da casa, e cuidar bem dos filhos, e assim, nossa, é muito padrão, é muita coisa para a gente ter que carregar. Então, eu acho que excluir um pouco disso de tentar ser perfeita em tudo, esses padrões de que a mulher tem que ser perfeita em tudo, é isso. E eu vou fazer uma parte aqui na história do perfeito. Uhum. Né? A grande questão, nós, agora vamos falar do ser humano em geral, somos movimento contínuo e perpétuo de desenvolvimento. Nós somos uma energia dinâmica. Então, o que é perfeito para nós? Perfeito para nós é continuar em movimento ascendente, ou seja, sempre em desenvolvimento. Quando nós paramos, não decidimos nada ou trancamos o fluxo da nossa vida por ter padrões de exigência muito acima, né? Nós brecamos esse fluxo. E o perfeito daí não existe, né? O perfeito é continuar em frente. Então, nós temos que nos incentivar, se a gente quer ser perfeita, nos incentivar a continuar em desenvolvimento. Então, você foi muito feliz quando você falou eliminar os padrões. Porque os padrões criam medos e estereótipos que fazem as pessoas pararem, bloquearem. E isso é muito sério, porque a gente percebe, recentemente eu vi a palestra do presidente da CVV, do Centro de Valorização da Vida, especialmente nesse momento de Covid, né, que as pessoas ficaram uma demanda ainda maior do que já tinham, que já era grande a demanda, os níveis e as estatísticas das pessoas que estão desistindo da vida. Né? Então, os padrões precisam realmente ser repensados. Tá? O que é perfeição para nós mulheres? Nós somos lindas porque nós somos realmente pessoas em desenvolvimento, que cumprimos o melhor que nós podemos. Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente pensa o que é o sucesso, né? Sucesso é revelar o potencial que nós temos. Esse é o grande fator de sucesso. O Shinyashiki fala que a loucura da sociedade hoje
é querer padronizar sucesso, é ter padrão de sucesso. Não existe. O padrão de sucesso. Uma pessoa de sucesso é magra, que já é dificílimo, né? Toda mulher diz assim, eu tenho 10 quilos para perder, não sei aonde, mas acho que tem. É um padrão terrível. Não, sucesso é revelar o nosso potencial. Então, investir em revelar o que nós trouxemos de melhor a esse mundo, porque nós somos única. Não existe ninguém idêntico a nós. Então, cada uma de nós é única, perfeita no que está fazendo. E o nosso grande papel, enquanto estamos aqui na brincadeira da vida, é expressar o nosso potencial. Né? Aquilo que realmente nós ansiamos e acreditamos. Continua, Camila, desculpe a parte. Vai lá. Então, desculpa aí, Camila, eu fui nas questões de sinais de matemática, né? Fui menos, mais, igual. Era eliminar mesmo. É de eliminar mesmo. E aí, antes da Camila continuar a sua fala, né? A questão, quando você falou de padronizar o sucesso, né? Eu costumo falar muito do padronizar a felicidade também, né? Felicidade para uma pessoa não é a mesma coisa do que é para outra, né? E a gente prega muito, muito forte no nosso movimento Comitê Mulher aqui, que também é que o seu lugar onde você quer estar, né? Não importa o que outras pessoas falam, se você quer estar à frente de uma empresa, se você quer estar à frente da sua casa, ou se você quer ser mãe ou não quer, né? Então, essas questões de escolha mesmo. Isso mesmo. Respeitar as escolhas, a identidade, a identificação de cada um, né? Ou de cada uma. Né? O mundo fake do Facebook não é real. Vai lá. Da minha parte é só isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada. Mas alguém fez. Obrigada, Camila, pela participação, por compartilhar com a gente. Até eu lembro que eu gosto de compartilhar uma história de uma aluna que a gente teve, porque ela compartilhou com a turma, permitiu isso, né? Ela era veterinária, estava com 36 anos, solteira, sem filhos, e ela tinha por hábito ficar olhando o Facebook. Então, enquanto eu não tinha lá os pets para atender, ela ficava olhando o Facebook. E, claro, a nossa mente não tem filtro, né? Você fica visualizando e aquilo entra e tem seus parâmetros internos. Até que um dia, ela não quis levantar da cama. E era depressão profunda. Então, ela conta como é que ela chegou nisso. Né? Porque ela ficava olhando aquelas fotos lindas, né, que todo mundo põe no Facebook, sei lá, né? Ela começou a ver assim, poxa, parece que todo mundo tem um amor, todo mundo vai para viajar em lugares super legais, né? É aquela história, né? Tem uma vida animada e eu tô aqui nessa porcaria desse emprego, porque ela achava que a clínica, né, ela trabalhava demais e ganhava pouco, como acontece com várias pessoas. Não tinha namorado e estava com 36 anos e não tinha filhos, então que a vida dela é uma droga. Até que um dia realmente entrou em depressão profunda. Graças a Deus ela saiu disso, tanto que ela conta a história agora. Saiu também das redes sociais. Mas ela mudou completamente de vida, porque tomou consciência da diferença, né, entre o mundo fake e o mundo real. Aí ela abriu um pet shop para ela, então virou empresária, casou com um cara que já tem 3 filhos, que é separado, é o segundo casamento, está feliz da vida com uma família completa. Pegou ela e disse, olha, a felicidade possível estava ao meu alcance, mas eu não conseguia enxergar, porque os padrões, né, me mostravam que a minha vida era uma droga e que eu me achava incapaz. Então, veja como essas coisas sutis acabam minando, né? E especialmente as meninas, né? Traz esse tipo de pensamento pejorativo ou negativo. Né? Então, a gente tem que olhar para nós com um olhar, né, de generosidade, de bondade, e realmente nos ajudar, né, a expressar o potencial que nós temos. Então, dentro do ser lá, né? Busca conhecimento, cria estratégia e fortalece os relacionamentos com outras mulheres. A história da sororidade, né? Precisamos das nossas amigas que passam pelas mesmas situações, todo mundo passa por dificuldade, né? E cooperando umas com as outras, inclusive dentro de um próprio comitê, nós vamos conseguir fazer um trabalho, né, de excelência, até favorecendo a própria cooperativa e favorecendo outras mulheres que ainda não despertaram para a questão do cooperativismo e nem para as próprias capacidades. Né?
Então, voltamos lá, para a gente finalizar. Aqui. Então, lá. Para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, né? Então, pensando no Comitê Mulher, né? Inovação e valorização da capacidade feminina de superação de desafios, que todos nós temos, né? E eu vejo que uma coisa muito importante é a gente lembrar, né, as nossas amigas, as nossas parceiras, desta capacidade de superação que nós mulheres temos, que é tão forte, né? Se a gente for pensar na questão da própria maternidade, né, das coisas que nós fazemos, né, juntas, de assumir a família, de ajudar no potencial do desenvolvimento dos filhos, né, de enfrentar dificuldades e tempestades, como falam, né, para que as coisas possam estar bem. Então, a gente deve, dentro deste contexto, de tantos desafios e adaptações, e eu até falo nisso quando a gente pensa em estresse, né, que escutamos as pessoas falarem, nossa, mas ela está tão estressada, né? A gente ter esse olhar de compreensão e benevolência umas com as outras. E gostaria até de chamar a atenção sobre a palavra empatia, né? Que hoje se fala tanto, poxa, precisa ter mais empatia, o líder tem que ter empatia, as pessoas têm que ter empatia umas com as outras, se colocar no lugar das outras. Mas daí, na real, no dia a dia, fica difícil, né? A pessoa fala, mas como que eu vou me colocar no lugar dela? Eu nem sei o que está acontecendo, né? Como é que a gente pode se colocar no lugar da outra pessoa? Isso é muito difícil, até quase que impraticável. Mas aí eu falo assim, poxa, mas o que será que a gente pode fazer que realmente seja viável no nosso dia a dia umas pelas outras? Nós podemos ser solidárias. Isso nós podemos. Porque assim, se uma pessoa está nervosa ou está com algum problema, em algum momento da nossa vida nós já estivemos nervosas e já tivemos algum problema, então a gente com certeza pode ser solidária. Então, dentro do próprio Comitê Mulher, olhando as nossas amigas e parceiras do cooperativismo, né, as nossas cicredianas, ter esse olhar solidário, para que a gente consiga superar aí os nossos desafios, fazer a diferença na nossa vida, tanto pessoal como profissional, e ainda fortalecer o processo do cooperativismo na nossa região. Porque é a melhor forma de construir um futuro aí, o futuro que nós queremos e o futuro que nós merecemos. Agradeço aí, meninas, né, o tempo de vocês, o carinho por estarem aí nesse momento interativo conosco. Desejo aí do fundo do coração ter esclarecido ou incentivado ou, de certa forma, cooperado com o desenvolvimento de vocês. Colocando aqui essa figurinha, né, para a gente pensar no legado que a gente deixa com tudo que a gente faz de bom. Abraço carinhoso e estou aí à disposição se alguém quiser mais algum esclarecimento ou fazer alguma pergunta aí. Fiquem à vontade. Show, Mara. Passa tão rápido, né, Amanda? Quando eu vi aqui, eu falei, nossa, já passou das 8. Passa bem rápido mesmo. É quando a gente está aqui compartilhando, né, uma questão, umas temáticas, ainda mais que envolvendo essa questão, né, da diversidade, do feminino. Então, realmente, ainda mais que a gente gosta do assunto, por isso estamos aqui, né? Então, realmente passa muito rápido. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui no chat agora um link que é da pesquisa de satisfação. Eu peço que vocês respondam, por gentileza, aí nesse momento. E enquanto a gente vai respondendo essa pesquisa, quem se sentir à vontade ou quer fazer algum questionamento ou algum compartilhamento, ou se quiser também já dar o feedback aqui além do que vai responder na pesquisa, né? Fique bem à vontade. De minha parte, uma satisfação estar aqui com vocês novamente, né, no Sicredi. A gente já atua nas cooperativas há um bom tempo, porque acreditamos no cooperativismo, e enxergamos como fundamental aí a participação e a atuação das mulheres no comitê, né, e também dos jovens aí na sequência. Com certeza, Mara. Não sei se tem alguma pergunta no chat. Olha, meninas, eu vou destacar aí, aproveitem essa planilha para pensar nas práticas, vocês vão ver como isso funciona e ajuda.
a estruturar melhor aí o dia a dia. No chat aqui a gente está tendo, então, algumas interações de gratidão, de coraçãozinho, mais agradecimentos. Mara? Obrigada, meninas. E olha, vejo com muito bons olhos aí o investimento, né, do Pedro e, né, de todo o Sicredi no comitê, e o trabalho, o esforço, a dedicação da Amanda aí para que esse movimento cresça e se fortaleça. Nós vamos nos encontrar de novo, né, Amanda, no final, com outros professores juntos, para que a gente possa fazer um bate-papo, e até se vocês tiverem feedback depois, fiquem à vontade. Olha, a Fran quer falar. Vai lá, Fran. Isso, a Fran quer falar. Quero falar, quero aparecer. Olha Fran, que bom vê-la. Quem é esse? Esse é meu filho mais novo, tem 2 anos. Que coisa fofa, como é o nome? Chama Euro. Euro? Para profetizar riqueza nessa casa. Entendi, muito fofo. Gente, obrigada, eu queria agradecer. Eu não queria aparecer, porque eu saí correndo do Sicredi, faltava 10 para as 7, olha o jeito que eu tô, do jeito que eu estava lá. Vim aqui, mas foi muito rico, foi muito bom, é sempre bom essa energia que vocês trazem. Obrigada, Mara, que saudade. Obrigada, Amanda. Aproveitei esse momento para, olha só, me permitir tomar um vinhozinho branco e relaxar esse momento, curtindo essas conversas maravilhosas que só inspiram a gente. E eu acho que a gente tem que se permitir isso, esses momentos. Eu curto muito estar em casa, eu curto muito meus filhos, eu curto muito tudo que acontece. E eu acho que é por aí, sabe? Para a gente recarregar a bateria e ter essa força que precisa para seguir, né? Obrigada mais uma vez, foi muito bom estar com vocês. Adorei te ver, Fran. Tudo de bom para você. Beijo. Legal. Bom, Que gente, bom. então, se alguém ficar à vontade, tá? Pode ir abrindo o microfone, mas enquanto isso eu reforço a questão da pesquisa, tá? Por favor, peço novamente para que vocês respondam a pesquisa, que eu vou compartilhar de novo, novamente aqui, o link aqui no chat, tá? Fran, aqui no... Fran não, Mara. Mara, aqui no chat, então, a gente tem as meninas também agradecendo, falando que foi ótimo, agradecendo a oportunidade, obrigado por compartilhar conosco o momento. Então, a gente tem aqui algumas meninas no chat também fazendo esses agradecimentos que a Fran fez aqui em áudio para nós, né? Que bom, pessoal. Olha, fico torcendo por todas, e depois, quando a gente se encontrar novamente, né, no evento de conclusão desse programa de incentivo para o Comitê Mulher, aquelas que quiserem trazer o resultado aí das práticas, né, ou se quiserem conversar comigo também, antes disso, pode encaminhar via Amanda, se tiverem alguma dúvida, para que a gente possa esclarecer e contribuir com vocês. Contem sempre com a gente aí. Exato. Bom, e aí antes da gente finalizar, reforçar então, meninas, que em outubro a gente está com 4 encontros marcados, né? Esse é o primeiro dos 4 do mês. Na semana que vem, no dia 14, quarta-feira, então nós temos no mesmo horário, às 19 horas, né, o nosso segundo encontro, que vai ser com a Jaque, que ela vai trazer um pouquinho, então, sobre a questão de gestão financeira e a gestão emocional, que também está muito ligado à gestão financeira, tá bem? E depois com o professor Marcos, né? Isso, e aí no dia 22, na quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma questão sobre gestão de crise, né, gestão de crises, com o professor Marcos, e aí a gente finaliza o mês no dia 28, na quarta-feira, às 19 horas também, um fórum e um bate-papo com esses 3 profissionais do mês, com a Mara e com o Marcos, para a gente amarrar, vamos falar assim, né, todas as questões que a gente trouxe durante o mês de outubro. A primavera trouxe muitas novidades aí para vocês. Participem intensamente, meninas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, né, dessas interações, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, Amanda. Obrigada a você, Mara. Obrigada, meninas. Não esqueçam novamente de responder a pesquisa, gente. Desculpa por estar reforçando, mas é porque, como é a parceria com o Sescope, eles pedem sempre que a gente faça essa pesquisa no final, tá
tá bem? Que é muito importante, Muito obrigada, pessoal. Então, tenham uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.